Olá, gente! Estamos aqui em mais um episódio do Beauty Business. Eu tô aqui com a Sabrina e com a Ju. Olá, Ol- pessoal, tudo bem? Bom dia. Estamos de volta, né? Depois de um grande período de férias escolares das crianças. A gente teve que ficar lá bem de mãezocas, lá suando o cangote. E a gente quer aproveitar justamente esse assunto para trazer no tema de hoje leveza e equilíbrio na maternidade. A gente vai aproveitar que a gente tá assim, ó, por causa das férias, a gente passou um turbilhão de coisa com as crianças agora. Então a gente vai trazer vários assuntos falando sobre como ter uma maternidade mais leve diante de tantas cobranças, né? Isso é muito interessante, né? Porque todo mundo que é mãe, que eu vou encontrando nesse período, é o mesmo, Mesmo discurso. sim, o mesmo discurso. Não, é que tá em férias escolares, então você sabe como é, né? Sim, a gente sabe como é. Porque se dá uma pausa na vida, tentando encaixar tudo e ainda assim deixar eles curtirem, afinal de contas, para eles é férias e precisa ser um momento legal. Eu tenho ótimas recordações das minhas férias, então eu Sim. quero, não quero que seja um peso para ele também, né? Ah, tô atrapalhando. Então, é fato. E lá por lá, como é que foi? Eu acho que é bem importante a gente falar sobre esse assunto, né, de encontrar esse equilíbrio na maternidade. E lá foi uma loucura, uma loucura. Vamos lembrar que aqui a gente tem uma escadinha, né? A Ju tem um filho, eu tenho duas e a Sabrina tem três. Tenho três. Gêmeos. Tem um casalzinho de gêmeos, coisa mais linda, e um maior. E só pra contextualizar também, né? A Ju tu e o Bento, né? A Ju é separada, eu também. A Sabrina tem lá a bênção do Roger pra ajudar, né? Ou não. Mas é três Ou não. crianças. Meu Deus do céu. Mas aí, amiga, como é que foi? Conte-me. É bem desafiador, né? Mas eu acho que é importante a gente trazer o que que a gente faz, como que a gente consegue encontrar esse equilíbrio. Eu confesso que eu estava com muita vontade de voltar para minha rotina, né, de ter esse tempo aqui de troca, de conexão com as mulheres, né? Mas foi bom, a gente conseguiu sobreviver. Deus. Todos sobrevivemos, né? Mas como eu falei para vocês, encontrar esse equilíbrio, levar as crianças, né, para curtir, para pegar uma praia, para se divertir. E eu acredito que é isso que faz a diferença quando a gente consegue encontrar o equilíbrio para que a gente esteja bem para poder cuidar das crianças, né? Porque senão A cabeça da gente pira, né? Então, até é uma coisa assim que eu tenho muitas amigas mães hoje em dia, né? E muitas mães solteiras também. Infelizmente, um número de separações é grande, né? E assim, a gente conversa bastante sobre até a questão de. Logo que a gente vira mãe, né? Assim, que a criança ali é novinha ainda, tem mulheres que demoram muitos anos para conseguir se verem de novo como mulheres, né? E tem mulheres que já estão preparando o psicológico já antes da criança nascer, de que tem aquele tempo ali, né, do maternar, mas que a gente não pode esquecer de si. E eu acho que é muito legal porque tá se disseminando essa força uhum, feminina do tipo assim, tu é mãe, isso. mas tu não precisa se anular como mulher. Tanto é que hoje em dia as mulheres, né, eu, por exemplo, quando eu parei a Antonella, um mês depois exatamente, eu entrei pro CrossFit. Eu ia com ela no bebê conforto, pequenininha Uhum. lá. Então, assim, pra cuidar, né, do corpo, porque querendo ou não, muda muito, né? Então, assim, eu vejo hoje muitas mulheres já com esse hábito também de, mesmo se tornando mães, já começam, assim, desde que pariram, já pensando um pouco onde que eu vou encaixar uma parte de mim mesma Ótimo. nessa história, né? Não, e daí eu acho que isso que você está falando é uma linha muito tênue, né? Porque ao mesmo tempo que é super importante esse encontro da gente, porque eu acho que a gente vai ser uma mãe melhor Uhum. se a gente está inteira. Mas ao mesmo tempo, junto com isso, vem uma cobrança absurda. Uhum. Que é isso, às vezes você não vai conseguir ter tempo de treinar, de fazer a tua comida do jeito que você imagina, de ter o tempo para o seu marido, de ter tempo para suas amigas, de ter o tempo para trabalhar, e eu acho que tudo isso também sobrecarrega demais, e a mulher acaba se sentindo pressionada, e aí ela tá sempre com culpa, né? Então, se ela tá com a criança, ela tá com culpa porque ela não tá trabalhando. Se ela tá trabalhando ou tá respondendo um e-mail, ela tá com culpa porque a criança tá ali e ela não tá dando atenção. Então, assim, para mim, eu tô buscando esse equilíbrio ainda, Uhum. mas eu penso isso. Para mim é muito importante eu desligar um pouco e deixar tempos para ser mãe. Sim. Não estou ocupada naquele momento, estou ali realmente disposta, seja para fazer um passeio, seja para brincar de alguma coisa, porque assim é onde eu vou encontrando, que senão a gente fica parecendo malabarista tentando fazer tudo e não fazendo nada direito, né? Sim. E uma coisa assim que eu né, comentei ali com vocês, a gente encontrar esse equilíbrio, na verdade, é o tempo todo esse desafio, né, para as mulheres, para as mães, e como que eu faço, né? Uma das coisas que para mim é muito importante é a minha saúde mental.
né? E eu acredito que a maioria das mulheres busca encontrar esse equilíbrio. Por quê? A saúde mental. Atualmente muito tem se falado sobre isso. Porque se eu estou bem aqui, se eu estou saudável, eu vou conseguir cuidar dos meus filhos de forma melhor, né? Então, o que que eu fazia? Como é que eu conduzi isso nas férias, né? Eu tinha ali um momento onde eu ficava 100% focada neles, cuidando, brincando, levando para passear. Mas durante aquele dia, eu precisava tirar um tempo para mim. Sabe, o que que tu fazia nesse tempo? Eu saía para caminhar, eu ia tomar um banho de mar, né? Gente, um momento sozinha, Aham. sem Sem criança. barulho, sem nada, né? Mãe, sem um mãe. Total, gente, como isso faz falta, né? Assim, às vezes quando a gente tá naquele turbilhão, porque o lance da culpa é uma coisa muito doida, porque eu é assim também. Às vezes a semana não rende, assim, Uhum, né? Não consegui arrumar minha casa como eu queria, não consegui fazer todas as programações que eu queria com as minhas filhas. Às vezes é uma semana que eu não tô muito bem, por uhum, causa de vários motivos, e a minha paciência com elas já é zero, assim, né? Já vai pro zero. Então acaba sendo aquele tumulto, assim, né? E aí eu vejo que, gente, essa semana eu não consegui render ali, né, O fazer que eu coisas, queria. render o que eu queria. E fiquei estressada. Aí, por exemplo, aí chega final de semana, eu tô dando exemplo de uma situação. Aí é final de semana do pai delas. Aí elas vão pro pai delas. Aí eu fico aquele sexta, sábado e domingo sem elas. E por um lado, assim, eu fico, gente, nossa, que saudade das minhas filhas. Tipo, elas passaram a semana inteira aqui e não consegui aproveitar muito elas, porque a gente se estressou, porque elas estão numa fase que brigam muito, né? Entre elas, e acaba eu ali. E aí eu fico culpada pensando, nossa, aí agora é final de semana, eu tô aqui sem elas e tal, mas aí tem outro lado de mim que diz, gente, aproveita o silêncio, escute o barulho dos pássaros, uhum. respira. E assim, eu fico, juro, sentada no sofá olhando pro nada. Isso me faz tão bem, ficar uma meia hora sentada assim, olhando pro nada, em silêncio, sem música, sem TV, sem nada, só olhando pro nada e pensando na vida, sabe? E acho que é esse eterno sentimento, né? É bem aquela coisa assim, né? Tem uns memes, não sei se vocês já viram, né? Das mães falando, combinando os finais de semana que vão estar Uhum. coincidindo sem filhos. E aí Sim, a gente já fez isso, aí inclusive, né? tem isso, mas no final você tem tanta coisa para fazer que passou o final de semana e você nem fez Não nada, fez nada. porque você que também queria ficar sem fazer nada. Então Uhum. é isso, acho que é um eterno dilema. Então não sintam-se culpadas, porque estamos todas na mesma, É. né? Acho que não tem essa perfeição. E culpas existem várias, tá? Isso só é um detalhe. Tu tem que escolher qual é a tua culpa. Porque com aquela sensação de, tipo, sou perfeita, tá tudo maravilhoso, nunca vai acontecer. Eu sempre vejo a minha vida também assim, parece que na semana que eu fui muito boa dona de casa, porque eu consegui organizar minha casa, manter ela organizada, eu não rendi no meu trabalho. Aí na semana que eu rendi muito no meu trabalho, o meu maternar não foi tão bom. Aí naquela semana que eu me dediquei muito com as crianças, a minha casa virou uma bagunça. Então, gente, é assim, não tem o que Vida fazer. real. É a vida real, né? Isso é bem importante, como a gente busca, né, nós mulheres, se livrar da culpa, encontrar o equilíbrio, né, buscar dar o nosso melhor, equilibrar todos os pratinhos e dar o nosso 100% em todas as áreas. E assim, gente, não é fácil, né? Não existe a perfeição, né? Então a gente realmente está aqui hoje para poder inspirar essas mulheres e tirar um pouco dessa culpa e compartilhar ideias, sugestões, melhorias, o que que dá para se fazer. Uma coisa que você falou ali, Lu, que eu achei muito interessante, eu faço terapia, né? Nunca Eu faço também, mas é com chat GPT. Numa das minhas últimas sessões de terapia, a gente falou exatamente sobre isso, sobre a importância do silêncio, de você ficar sem fazer nada. Porque o que que eu percebo? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas normalmente quando a gente tá nesses momentos de tédio, né, a gente se sente mais inspirada. Por exemplo, pra você, pra sua mente, pra Lu, faz sentido ficar sentadinha ali só olhando para um ponto, enfim, aquilo ali te traz esse renovo. Para mim, eu sou muito, né, agitada, eu gosto de me movimentar. Quando eu estou caminhando sem celular, sem nada, os pensamentos começam a vir, a gente começa a ter criatividade. E o que que eu percebo? Muitas mulheres, às vezes, elas não se permitem viver isso. Às vezes não tem nem oportunidade de viver isso, né? Porque elas têm que estar sempre com as crias, com os maridos, com tudo. E olha a importância, às vezes a pessoa não se sente criativa, se sente estressada, né, com um monte de problema. E assim, o que que eu aprendi na terapia? Que às vezes 10 minutos, 15 minutos. E aí a gente fala, né, para essas mães, 15 minutos que você tira e coloca como lei ali para você.
para você cuidar de você, para você, sei lá, ler um livro que gosta, escutar uma música, se atirar no sofá, enfim. Então, encontrar esse equilíbrio, a gente pensa assim, poxa, mas 15 minutos não vai... Gente, faz muita diferença. A nossa mente, ela precisa desse descanso, né? Então, tudo isso pra gente chegar naquele consenso de que se eu estou bem, se eu estou saudável, né, corpo, mente, buscando esse equilíbrio, eu vou conseguir cuidar dos meus filhos de uma forma melhor, né? Então, sempre depois que eu volto das minhas caminhadas desse tempo, eu... Bem cheio de energia, vai. Total, é como se tivesse zerado a vida, sabe? Então, é algo muito E muito tem uma especial. coisa que eu acho que é muito importante também, é assim, né? Cada uma tem o seu jeito de maternar e tem as suas habilidades. E a gente se compara demais. A gente quer ser boa em tudo. Ainda mais quando diz respeito aos filhos, né? Então é isso. Você quer ser presente, você quer ser a culinarista que vai preparar as receitas mais saudáveis. Sim. Você quer ser a mãe que senta e brinca. Você quer ser a mãe que inspira. Você quer ser a mãe que é sarada. Você quer ser a mãe e não dá. Então, muitas vezes eu acho que essa comparação nos adoece. Porque de repente você vê que, sei lá, você se dá super bem fazendo tal coisa com a tua filha. Mas não é meu perfil, né? E a gente precisa encontrar isso também, porque a gente não vai conseguir ser tudo Sim. para eles, né? Então, eu acho que sim, essa pausa é importante. E eu acho que quando a gente é separada, acontece muito isso, né? É 8 ou 80. Ou você tá full time com a criança, ou ela está com o pai e você tá sozinha. Então, não precisa. Você precisa só de umas horas. Olha, é né? uma coisa muito doida, assim, porque o lance de ser separada, né, é que tem companheiros e companheiros, né? No caso, a minha experiência foi, assim, de melhoria 100% depois que eu me separei, porque antes eu cuidava de 3, né? Aí depois que eu me separei, só tive a responsabilidade graças às minhas filhas, graças a Deus. E ainda ganhei aquele tempinho dos finais de semana que são dele. Porque antes era 100% tudo no meu colo. A partir do momento... Engraçado que as pessoas perguntavam depois assim pra mim, nossa, e como é que foi? Nossa, deve ter sido super difícil se separar, né? Com 2 crianças pequenas e tal. E eu olho pra elas e penso, gente, foi muito mais fácil do que estar casada. Tipo, minha vida melhorou 100% depois, justamente por ter diminuído minhas responsabilidades, porque antes toda a casa, as crianças, ficava tudo só pra mim. Depois que eu me separei, ele foi obrigado a ter pelo menos os momentos dele com as crianças, as bagunças dele eu já não precisava arrumar também. Então, assim, a minha vida melhorou, na verdade, 100%, assim, depois, né, disso. E é muito doido, porque a gente também vê o quanto a gente dá conta, né, que muitas mulheres pensam que, ai, inclusive, né, isso é muito triste, porque eu vejo, conheço, né, casais que vivem em pé de guerra e tudo mais, e não se separam, porque a mulher tem medo, mas aí tem as crianças pequenas e tal, como é que eu vou ficar sozinha? E eu penso, gente, tenha essa força, sabe? Porque a mulher tem essa força, né? E às vezes é muito mais fácil, né, quando tu tá vivendo algo ali que não é bom, que tá, enfim, separar. Então, só um parênteses, assim, para defender nós mães separadas, né? Que a gente tem motivo e graças a Deus ficou melhor ainda depois, mas... E igual também não tem uma receita, né? Eu acredito que o melhor formato seja a família, Sim, né? não, eu também, se eu pudesse, né? Se a gente tivesse dado certo. Mas é claro que aí cada um no seu contexto, porque também tem a imaturidade, tem as fases. Hoje você não se relacionaria do jeito que você se relacionou um tempo atrás. E aí é isso, não tem uma regra e aí vale essa mesma coisa. Cada um precisa desenvolver determinadas habilidades, sei lá, paciência, seja lá o que for, com o cônjuge também, sim. né? Porque no fim é isso, a gente nunca vai educar pelo blá, blá, blá. É muito pelo que a gente vivencia. Então, é isso, independente de você estar junto ou separado do pai, você tem que buscar ser a melhor mãe. Sim. E a melhor não significa perfeita. Eu, Sim. durante muito tempo, me cobrava muito isso, ser a perfeita. Mas não vou conseguir, né? Então, aí você vai... Não, olha só, aqui eu falho e tá tudo bem, mas o que importa é que eu tô tentando e assim vai. Então, dicas, assim, o que a gente pode pensar de dicas para dar para mulheres que têm que estão nessa vibe bem de culpa, assim, porque apesar da culpa ela sempre existir, a gente tem a escolha de saber que ela tá ali, mas aceitar e tá tudo bem, né? Aceitar que a gente é falha em algumas coisas. Mas tem muita mulher que acaba realmente se martirizando por conta disso, né? E aí gera um estresse, uma coisa que ela não vê saída para conseguir desopilar. E ela só assim, foca no negativo, né? Sim. Isso é um grande erro. A gente foca no negativo. E, na verdade, tem muitas coisas boas ali. Muito mais boas. Sim. Né? É que o negativo, normalmente, ele explode. E aí ele marca.
né? E outra, muita gente criou, né, uma coisa assim de que, ai, meu Deus, ter filho é. Ah, tanto é que hoje tem muitas mulheres que, ai, Deus o livre ter filho, ai, tem pavor de engravidar, tem não sei o quê. E criaram um monstrinho na nossa cabeça, assim. Eu gosto sempre de dizer pra todo mundo, deixar bem claro que dá trabalho, sim. E ainda eu fiz duas, uma atrás da outra, né? E me separei. Mas mesmo assim, minhas filhas foi a maior fonte de evolução da minha vida. Eu acho que, assim, se tu é um ser humano e que tu pensa que tu pode evoluir mais, que todo mundo pode, né? Mas tem gente que acha que já tá no top. Voando. Gente, filho traz pra gente muito amadurecimento, muita força. Então, assim, coisas que eu não faria antes de ter filho, não correria atrás. Depois que tu tem filho, tu tem um motivo, né? Tu tem uma motivação ali pra ir atrás. Então, a maternidade, ela tem, sim, seus muitos desafios, mas ela é, pra mim, excelente. Tanto é que eu quero ter mais filho, né? Um dia. E aí você falou de dicas, eu penso assim, que como tudo, o importante é a gente ter consciência dos nossos valores principais, porque aquilo é a primeira coisa que você não pode abandonar, né? Sim. Porque aquilo que é importante para você, se você vai deixando para trás, você vai culpar o teu filho, você vai culpar a maternidade por estar deixando. Então é esse, acho que o primeiro lugar é esse, não dá para abraçar tudo. Então Então ter a eu consciência disso, né? sim, eu quero trabalhar, voltar pro trabalho, mas eu quero ser mãe, mas eu quero ir treinar, mas eu quero estar em forma rápido, mas eu quero continuar, sei lá, meu beach tênis que eu fazia. Não vai dar Sim. para abraçar tudo. Você vai ter que escolher aquilo que é mais importante para você. E aos poucos vai se encaixando. Sim. Quanto mais a gente aceita e não sei, né? Para mim, a maternidade ela passou a ser a minha principal função. É a minha prioridade. Eu posso falhar nas outras coisas. Nisso, Sim. a minha ideia é falhar o menos possível. E aí, isso também me deixa hierarquicamente equilibrada. Então, a primeira coisa que eu me preocupo é isso. Aí depois eu vou encaixando as outras. Então, para mim, funciona mais ou menos assim: alinhar e saber, não, tá, isso aqui é prioridade, agora eu cheguei nessa outra coisa. E aí, claro, né? Agora o Bento já tá com 10 anos, por exemplo. Então, cada vez você vai tendo mais liberdade, mais autonomia e vai encontrando um pouco mais de paz aí. Aí vocês contam como é que é para vocês. Eu acho que, por exemplo, eu, né, tenho a bênção de estar casada, e muito bem casada, graças a Deus. O meu esposo, ele é muito parceiro, né? Então, nossa, ele me ajuda muito. Ele é um parceiro mesmo, assim. Então, e eu tenho certeza que tem mulheres que estão assistindo aqui a gente que também devem ter, né, os certeza. seus casamentos prósperos, né, bem-sucedidos. Então, a mulher, a gente buscar pessoas que consigam nos ajudar nesse maternar, né? Como é que a gente fala? Grupo, não é grupo, é uma rede de apoio, uma rede de apoio, né? Eu sei que nem todas têm, mas o que que eu posso fazer, né? Principal dica, o que que eu faço que me enche o meu coração, né? Que eu possa encontrar esse equilíbrio, né? Então, por exemplo, quando eu preciso sair, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho o meu esposo, eu tenho a minha sogra, eu tenho pessoas ali que me ajudam, né? Então, buscar quem são essas pessoas. E outra dica que eu dou, que faz total diferença, é ter um momento para se encontrar com as amigas, né? Gente, isso eu sempre digo que se encontrar com as amigas é uma terapia, Claro que né? Porque a gente precisa ter esse momento, ter alguém para desabafar, ter alguém para que entende, né? Que você não precisa explicar muito. uma mãe entende outra mãe, né? E isso é algo muito precioso. Poxa, que seja um encontro só de mulheres, que seja um cafezinho, que seja sair, até mesmo para caminhar, enfim, qualquer coisa. Mas ter esse momento, um lugar que você tem, um porto seguro que você tenha, pode ser uma amiga, pode ser, né, uma pessoa ali de confiança. Eu acho que isso faz muita diferença, E só não entende? pode ser o marido, nesse caso, né? Porque daí você acaba enchendo ele e ele Isso. não consegue nem alcançar o que você sente. Porque não adianta, Não, eles são não diferentes. consegue. Não consegue. Sim, é legal, assim, a gente vê também essa. Parece que existe um clube secreto de mães, né? Eu descobri isso Sim. depois que eu pari. E é muito doido, assim. Hoje em dia, claro, eu já não consigo mais ter essa visão tão assim, porque eu já tô acostumada, né? Mas eu lembro que na época, assim, logo que eu pari, quantas mães, assim, vieram compartilhar experiências comigo. E eu tive uma. Eu não tenho minha família, não tenho ninguém aqui, assim, mas. Eu tive muitas amigas preciosas, assim, que me enxergaram vendo ali, porque querendo ou não, a atenção vai muito para os nenéns, né? Muito para criança, muito... mas eu fui muito enxergada, assim, sabe? E a dica que eu dou é realmente pra gente olhar para o lado, às vezes, assim, para ver as mulheres que estão na nossa volta, né? Não só as mães, né? Mas, assim, o quanto a gente pode se unir, se ajudar, Ótimo. né? Eu cresci
achando que mulher era inimiga uma da outra, Concorrente, né? concorrente, né? Enfim, por cultura, por criação que eu tive, enfim. E depois, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo o quanto a gente tem força juntas, né? O quanto a gente tem esse lado doce que a mulher tem, que ajuda, que apoia, que é um ombro amigo. E, assim, o quanto a gente consegue tirar, arrumar forças diante do apoio dessas outras pessoas, assim, porque muitas vezes na minha vida também eu estava me sentindo frágil, né? E de saber que eu tinha um apoio de mulheres fortes ali do meu lado e me sentir acolhida, aquilo ali foi degrauzinho em degrauzinho para eu ir subindo também. Então acho que a maior lição assim é que a gente possa passar o legado, né? Eu passei ali pela minha fase do maternário ali mais complicado, tive ajuda e hoje em dia eu acho que o meu papel é esse na vida de outras mães, né? De outras pessoas que vêm se aproximando de mim e, enfim, com essa mais ou menos a mesma história ali, e a gente poder servir elas, né, da mesma forma, por exemplo, que eu fui servida, assim, né? Então, e às vezes, outra coisa, eu já falei isso várias vezes, a gente não tem ideia do quanto a nossa palavra e o quanto a nossa atitude ajuda as pessoas. A gente não faz ideia disso. E às vezes uma simples palavrinha, um simples apoio muda a vida da pessoa, tu muda o dia da pessoa, tu traz uma ideia para a pessoa que ela nunca tinha pensado na vida. Então, assim, qualquer pequeno sinal de apoio que a gente der, né, de empatia, de poder ajudar, em todos os sentidos, né? Mas aqui a gente está falando desse lance da maternidade. Ajuda muito e faz muita diferença, porque eu passei isso na pele, assim, então. Aí, assim, a Sabrina falou de saúde mental, e eu acho que tem alguns pontos principais nessa questão de maternidade, né, que pega bastante. Eu acho que essa questão do corpo, né, que tem uma mudança muito grande quando a gente engravida, e até os hormônios entrarem no normal, até o corpo voltar um pouco, a gente fica estranha, e a gente não sabe lidar com aquilo, a gente não entende muito, o homem muito menos. Então, é uma questão bem. Mexe muito com a autoestima e acaba mexendo com o humor, com tudo. E aí eu digo bastante, né, quando eu tenho pacientes assim que estão no puerpério, que estão nesse momento, que também precisa ter um pouco de paciência, né? Não adianta querer. Amanhã já mudar. Sim, não é tua prioridade. Isso não vai poder ser sua prioridade. Mas eu acho que o que pega normalmente, então, é essa parte física, é a parte financeira, né? Muitas vezes que está ligado com o profissional, porque daí a mulher precisa diminuir o ritmo, mas as contas não diminuem o ritmo, né? E a outra coisa é relacionamento. Então, seja com ou sem o pai presente, essa é outra questão que deixa a gente meio capenga, né? Você fica precisando desse. E acho que essa rede de apoio, no fim, ela vai se encaixar um pouquinho, vai ser essa perna, naquele momento que você não consegue tá restabelecida, tá inteira. Sim. Então, eu acho que esses são os principais aspectos que, de maneira geral, pegam para todo mundo, né? Sempre as dores vêm desses lugares. Sim. Muito interessante isso. E assim, vocês falando, né, eu veio muito forte assim o intuito desse canal, de todo esse movimento que a gente faz, né, do Beauty Business, por que que foi criado. Então, a gente consegue ver a missão linda de tudo isso, sabe, Lu? Essa questão que tu falou de inspirar. Então, esse canal ele foi criado justamente para poder inspirar essas mães, né, para trazer essa visão. E uma coisa que eu acredito muito, nós, mães, mulheres, empreendedoras, a gente precisa cuidar muito quais são as mesas que a gente está sentado, né? Por exemplo, eu tô ouvindo outras mães que estão reclamando da maternidade, porque daí a gente acaba se contaminando, né? Então, você buscar ouvir, né, conteúdos, olhar, poxa, eu tô com essa dor aqui, o que que eu posso fazer para solucionar, né? Ao invés de ficar olhando para o problema e ficar chorando, reclamando, aquilo ali não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, olhar para como você tem levado a sua vida de uma forma diferente, isso faz total diferença, assim, na vida das pessoas, né? Então, isso é bem importante. E a Lu falou do lance de aprender demais com eles. É isso, né? Eu acho que dói tanto o maternar justamente por isso, porque é algo que te confronta diariamente, né? Eu vejo o meu filho com muitas características que eu tento mudar em mim, e daí eu me dou conta de que não vai ser no falar, vai ser na mudança. Só que aí ele me dá uma força absurda para que eu melhore. Se eu não tinha essa força por mim, por ele eu me sinto na obrigação de melhorar, né? Então, eu acho que essa busca também, que nem ela falou, eu realmente, assim, no momento que eu me engravidei, eu sempre busquei informações, Perfeito. especialistas, principalmente naquilo que me doía. Então, eu tentei buscar, porque é isso, no final eu vou conversar com você, de repente,
por mais que você queira, você não vai conseguir me ajudar, porque a gente vai juntar pra ficar lamentando a minha Assim, vão juntar Isso. os problemas e a energia vai lá embaixo, sem né? solução. Sim. Então, isso eu acho, pra mim, foi muito importante. E óbvio, assim, né? Sempre pensar que era um presente e que é uma bênção antes de tudo, que eu ia dar conta, que nada acontece por acaso, que se tava ali. Era pra ser. Então, assim, isso também eu acho que fortalece demais. Não, e assim, ó, gente, sinceramente, a maternidade não é um monstro, um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, tem um ditado que diz, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Então, assim, a gente tem ali o maior amor do mundo na nossa frente, a gente tem o motivo de todas as nossas lutas, o motivo da gente levantar todos os dias e ser um ser humano melhor. Realmente é um motivo físico ali, palpável, que tu tem pra te ser alguém melhor, né? E só que, claro, tu passa algum trabalho ali, porque é uma rotina, né? Que tu tá criando, cuidando de outro ser humano. Mas, assim, as recompensas são infinitamente maiores, senão as pessoas nem teriam um segundo filho, né? Tem gente que traumatiza no primeiro, né? Eu não traumatizei nem na segunda ainda. Mas é que eu quero viver o meu padrão casamento comercial de margarina ainda, né? Eu quero um maridinho, com um filhinho, um cachorrinho e minha familhinha ali. Mas enfim, assim, a maternidade, ela é incrível e basta a gente ter a consciência também, né? Tentar escolher certo, né, quem vai ser o nosso parceiro, pra gente conseguir realmente ter um parceiro, né, Isso. pra ajudar. Ajudar não, né, pra fazer o papel dele, né? Porque Exatamente. Essa é a tarefa é a principal, tarefa né? principal. E assim, e é muito importante saber quem vai estar ali do teu lado também pra passar por esses momentos tensos, né? E quando a maternidade acontecer, que seja de uma maneira mais leve possível, sem se culpar tanto, aceitar as culpas. Na verdade, vocês vão se culpar, mas aceitem as culpas, né? Porque não tem como fugir delas. Ou tu vai pecar numa coisa, ou tu vai pecar em outra. E também não esquecer de si mesma, né? Tu é mãe, mas antes de tu ser mãe, tu é uma mulher e tu precisa ter o teu tempo, precisa ter o teu momento, precisa ter as tuas preferências para te também poder, né, pro teu filho ser 100%, né? Tá completa ali para te poder Não, e criar teu se filho você também. tá bem, se você tá bem, a criança não requer muito. Sim. Ela vai ficar bem. Então, Sim. por isso que é tão importante esse cuidado, né? Não adianta se anular. Isso. Então, nosso assunto desse episódio foi leveza e equilíbrio na maternidade. Para mais dicas, vocês têm que seguir a gente no Instagram. Vou deixar aqui depois os nossos arrobas, tá? E muito obrigada, meninas, por mais esse dia. Beijo.